Oi, garotas e garotos. Esse vídeo vai ser narrado para não ficar tão longo. Bom, eu já lavei com gel de limpeza o rosto. Agora eu tô passando a água micelar para terminar de limpar a pele. Depois eu passo o protetor solar, sempre importante passar. Durante o dia eu passo ele, à noite eu já uso creme facial. Estou usando o Magic Fix da Ruby Rose como primer para preparar a pele antes da maquiagem. Ponho 4 gotinhas no rosto e vou espalhando com as mãos mesmo. Para preencher a sobrancelha, eu uso essa paletinha da Belly Angel de 28 cores e uso aquela sombra ali que eu mostrei para vocês. Vou só preenchendo um pouco, mesmo porque a minha sobrancelha não é muito falhada. Eu venho com essa escovinha própria para sobrancelha e vou meio que esfumando a sombra que tá na sobrancelha, para não ficar tão forte, tão marcada. Agora eu venho com... Eu ponho uma gotinha de base na mão e venho com um pincelzinho de corretivo e vou delimitando a sobrancelha. E venho com a esponjinha para ir esfumando a base que ficou em volta. A base que eu uso é essa da Vult, a mate. A cor que eu uso é bege 3. A gotinha que tinha ficado na mão, que eu delimitei a sobrancelha, eu passei no rosto também, para não desperdiçar nada. Depois eu vim espalhando gotinhas pelo rosto com a base e vim com um pincelzinho kabuki para espalhando por todo o rosto, pelo pescoço, pela orelha, por tudo. O corretivo eu uso um pouquinho mais claro para iluminar. Esse daí que eu tô usando é o da Natura, aquarela. Eu venho espalhando embaixo dos olhos e no nariz. Um pouquinho desastrada apenas. Dou batidinhas para ir espalhando o corretivo. Deposito o pó nas áreas que passei o corretivo e abaixo do que eu passo contorno. Venho com batom líquido mate e vou espalhando na pálpebra. Pode ser na cor que vocês desejarem. Vou esfumando nas bordinhas e levando e arrastando para o côncavo, com movimentos circulares e de vai e vem, até ficar num ponto que você goste. Fiz o mesmo processo no outro olho, só que eu achei um pouquinho fraco e passei um pouquinho mais de batom daí e fui esfumando igual. Agora eu pego essa sombra que é bem parecida com a cor do batom e vou depositando e depois vou esfumando, com movimentos de vai e vem circulares. Pego mais um pouco e vou esfumando. Agora vou vir com a paleta de corretivos, pego essas duas cores com um pincelzinho de corretivo, o mesmo que eu usei antes, para delimitar a sobrancelha. Deposito um pouquinho perto da raiz dos cílios, olho para cima ali para demarcar até onde que eu vou com esse corretivo. Aí eu tô fazendo uma pálpebra luz. E vou esfumando com o dedo ali para o corretivo, para não ficar marcado. Onde eu passei o corretivo,
Vou vir com o iluminador da SP Colors, pego um pincelzinho de depositar sombra e vou depositando esse iluminador onde eu passei o corretivo. E vou esfumando ali para não ficar marcado. E repito o processo no outro olho, a mesma coisa. Venho com o pincel que eu depositei o batom e esfumei, e venho esfumando esse iluminador. Vou vir com um pincelzinho menor de esfumar. Venho com uma sombra mais forte, essa da SP Colors também. E vou depositando ali no cantinho externo do olho. E no cantinho interno também. E vou esfumando. Ali eu avancei um pouquinho demais. Vim com um pouquinho mais do iluminador e consertei. E vou terminando de esfumar depois. Pego o mesmo pincel que eu depositei a sombra e vou esfumando, sem sombra mesmo, ele limpo. Pego o pincel de pó e vou espalhando o pó pelo rosto, por todo ele. Esse pó que tinha ficado descansando enquanto eu fazia o olho. Espalho por todo o rosto. Se você acha que precisa de mais pó, só vir com mais. Eu não acho que tenha necessidade, já selou o suficiente. Com a esponjinha eu passo abaixo do olho para dar acabamento e venho com um pouquinho do pincel do pó, sem pó mesmo. Com o pincelzinho lápis, eu pego um pouquinho mais do batom e passo na parte de baixo dos cílios inferiores. Agora eu venho com a sombra da paleta da Belly Angel e vou esfumando abaixo dos cílios inferiores. O contorno que eu tô usando é da Marquette, a cor 5. Pego um pincelzinho menor de pó, vou esfumando da orelha em direção à boca, esfumo no nariz, na testa e na mandíbula. Para o contorno não ficar muito marcado, eu venho com um pincel de pó e vou esfumando um pouco mais. Vou usar essa sombra como blush. Essa daí é da SP Colors também. Venho com o mesmo pincel que eu usei para contorno. Venho com um pouquinho mais do contorno, porque eu gosto um pouco mais forte. E venho com um pincel de pó para esfumar. O iluminador que eu vou usar é o mesmo que eu usei na pálpebra, o da SP Colors. Venho com um pincelzinho de aplicar sombra. Aplico no canto interno dos olhos, na pontinha do nariz, no ponto alto da sobrancelha e acima da bochecha ali. Venho com o pincel de esfumar, sem sombra, e esfumo para dar acabamento. Venho com a bruma, espirro pelo rosto e deixo secar. Ela vai tirar o aspecto pó e vai durar um pouco mais a maquiagem. A caneta delineadora é da Natura Faz que estou usando. Vou dando riscadinhas desde o canto interno até o canto externo. Repito o mesmo processo no outro olho. Tava bem ruim de gravar aí pra vocês que eu inventei que eu tava testando gravar com celular em pé, mas não tava dando muito certo.
Agora eu vou fazer o gatinho, vou riscando em direção à sobrancelha e depois eu encontro com outro risco e vou preenchendo. Não ficou muito bom, mas tá aí. A máscara que eu uso é da Vult, a rosa, para volumes. Vou passando nos cílios inferiores. No outro também, mesma coisa. E agora nos cílios superiores. Tô usando manteiga de cacau para não ressecar a boca. E o batom que eu tô usando é o da Quem Disse Berenice. Coloquei o óculos para conseguir enxergar um pouquinho melhor, porque tava bem ruim gravar com o celular em pé, como eu já tinha falado. Agora, para finalizar, eu venho com um pincelzinho leque e pego um pouco do iluminador e vou espalhando nas áreas onde eu já tinha passado. E ficou assim a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de maquiagem, só comentar aqui embaixo, que eu trarei para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais!